Dois policiais rodoviários federais foram presos em operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A ação é contra o contrabando de cigarros. Foram cumpridos até o momento 5 mandados de prisão em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Um vereador do estado da Paraíba está foragido. Houve um trabalho de investigação que durou pouco mais de um ano. E o que vocês conseguiram? Quantos mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos hoje? Hoje cumprimos 5 mandados de prisão, temos 3 foragidos, mas os 2 policiais rodoviários federais e os principais membros da organização criminosa foram presos. E era uma organização criminosa de altíssimo nível, com um poderio financeiro bastante significativo e que atuava não só no contrabando de cigarros, como também na cooptação de agentes públicos. Portanto, temos casos de corrupção passiva e facilitação do descaminho também envolvidos. Como é que funcionava, assim? Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como é que era a ação dessa quadrilha. Eles traziam o cigarro do Paraguai e obtinham uma estrutura logística de caminhões, normalmente caminhões de mudança, então caminhões baú, daí o nome da operação, para trazer o cigarro do Mato Grosso do Sul para São Paulo ou para a região Nordeste, e com isso obter altos lucros. Nesse trajeto, eles conseguiram cooptar agentes públicos, em especial policiais rodoviários federais, nesse caso, que colaboravam, né, no transporte desses produtos ilícitos. Havia a primeira apreensão envolvido. Que se eu explicasse, não quem que é, mas pelo menos a função, o que ele fazia, de onde ele é? Ele é um vereador de uma cidade da Paraíba, e ele era o braço no Nordeste, né? Era quem recebia e fazia a distribuição na região Nordeste. Ainda está foragido, mas era uma perna importante dessa organização criminosa. As investigações começaram depois de uma primeira apreensão realizada no ano passado, quando o primeiro crime cometido com essas características foi identificado. A partir de então, foi possível puxar o fio da meada? Exatamente. Toda e qualquer investigação da Polícia Federal, todo e qualquer flagrante que a Polícia Federal faz, redunda em uma investigação. Nós não simplesmente fazemos o flagrante e deixamos por isso mesmo. Algumas vezes conseguimos pegar uma linha que nos leva a uma organização criminosa, outras vezes não, outras vezes detectamos que é um crime fechado naquele flagrante mesmo. Nesse caso, em um dos flagrantes, a gente detectou uma linha, vinculou outras apreensões, descobriu uma organização criminosa e aí todos os meandros envolvidos. Doutor, em relação aos líderes dessa quadrilha, eles já estão presos? Eles têm algum vínculo com a polícia? São policiais? Os líderes da organização criminosa, eles são envolvidos especificamente em contrabando e descaminho. Tanto que nem tem profissões para demonstrar a licitude do patrimônio, e tem alto patrimônio. Os policiais, eles faziam parte dessa organização, infelizmente porque foram cooptados e acabavam recebendo, né, para essa facilitação. Mas os líderes foram presos. Entendemos que os principais líderes foram presos e os demais foragidos, o que é talvez comum em operações, não se consegue prender todo mundo no dia, nos próximos dias devem estar sendo presos também. Entre as apreensões que estão sendo realizadas estão também veículos de luxo que pertenceriam à quadrilha, e ainda faltam quantos mandados a serem cumpridos? Os mandados de busca todos foram cumpridos, né? Temos alguns caminhões que serão objeto de sequestro que ainda não foram localizados, mas possivelmente serão nos próximos dias, e os veículos de luxo estavam em nome de integrantes da organização criminosa, sem lastro financeiro para justificar, então são apreendidos. Obviamente vai ter todo o processo, vai ter a possibilidade de defesa, de demonstração de algum capital, mas entendemos que não vai ter justificativo. Fala pra gente, Mazzotti, sobre a redução do contrabando por causa de apreensões como esta, o que vocês verificam. Exatamente, nós detectamos que esse ano nós tivemos 70% de redução de apreensões de cigarro no Mato Grosso do Sul, em decorrência exatamente das ações ostensivas, das ações de inteligência, da quebra do lastro financeiro de organizações criminosas e da quebra da estrutura logística que eles montaram nas estradas, inclusive com o apoio de policiais. Os policiais, qual que seria a função deles e o que acontece com eles a partir de agora? Bom, na realidade, os policiais são cooptados para facilitar a passagem do contrabando, né, nas rodovias. E o que acontecerá com eles agora? Primeiro, eles já estão presos,
né, responderão criminalmente pelos crimes que são imputados a eles, e também haverá a parte administrativa, onde um processo administrativo disciplinar será instaurado para apurar todos os fatos que ocorreram e, ao final, será dada a decisão da administração sobre essa situação. Importante destacar o interesse da corporação, da entidade, da instituição, melhor dizendo, em cortar na própria carne, se necessário for, para manter a credibilidade que a PRF goza em todo o país. Sem sombra de dúvidas, né? É um dever, uma obrigação de todo servidor público, né? E principalmente da nossa instituição. Então, esse trabalho ele é feito para deixar claro e evidente que a Polícia Rodoviária Federal, se necessário for, corta na própria carne, como você mesmo disse, cumprindo o seu papel, a sua obrigação, para que a credibilidade da instituição jamais seja abalada. Essas ações, elas são ações isoladas, né? E a nossa instituição não coaduna de forma alguma com esse tipo, com desvio de conduta, e os policiais responderão na forma da lei pelos crimes que estão sendo imputados a eles. Como é que foi a prisão? Em relação a essa prisão, eles estavam em serviço? Esses policiais atuam em quais cidades do estado? Bom, as prisões ocorreram no município de Rio Brilhante e no município de Dourados, né? Foi uma prisão programada em conjunto com a Polícia Federal, foi planejada e eles estavam saindo de serviço, né? Então nós optamos por esse modus operandi de cumprir esse mandado de prisão na saída do serviço deles. Um desses policiais já tinha tido um envolvimento com algo parecido anteriormente? Houve um desses policiais já teve uma situação de envolvimento, mas ele não teve condenação, né? Foi absolvido e agora foi com essas novas investigações que estão apontando para a questão do envolvimento dele com o crime organizado e com a facilitação do contrabando. Então, só para explicar como foi essa situação, quando foi, o que tinha sido, por que ele continuou na polícia? Não, continuou justamente por isso, que não foi comprovado nada contra ele. Nada pode ser feito contra ninguém sem as provas devidas. Existe o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, então ninguém pode ser condenado sem as provas cabíveis, né? Então, isso é uma questão processual. Agora, o que importa para nós, na realidade, é esse trabalho que foi feito pela nossa corregedoria, juntamente com a Polícia Federal, que aponta o envolvimento dele com provas robustas, tanto é que foi expedido agora um mandado de prisão em desfavor do próprio. Ele respondia naquela época e foi absolvido por contrabando mesmo? Salvo me engano, sim.